Abra sua Bíblia comigo, lá no Salmo 19. As temáticas desse mês foram desenvolvidas aí pelos nossos seminaristas e nós vamos pregar um pouquinho sobre doutrinas saudáveis. O tema do mês é doutrinas. Uma igreja saudável, ela é conhecida pelas doutrinas saudáveis que ela crê, que ela ensina e que ela pratica. É assim que vive uma igreja saudável. Capítulo 19, aí o Salmo 19, um salmo lindíssimo, conhecidíssimo. Muitos irmãos já praticamente têm esse salmo de cor. E ele exalta a obra do Criador, o Criador da obra, e ele mostra o valor que Deus dá à sua santa, bendita e preciosa palavra. E diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagens, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí é um ponto. O versículo 5 deveria começar aí, ó. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e nada refoge ao seu calor. Verso 7 ao verso 11, eu queria que você lesse comigo, vamos lá? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo. Em os guardar, há grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então, serei irrepreensível, ficarei livre de grande transgressão. Juntos, as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos orar mais uma vez. Pai, a tua palavra é uma dinamite, ó Deus, ela implode as crises da nossa alma, do nosso coração, a crise humana, ela confronta o pecado, ela convence o pecador, ó Pai, a tua palavra mostra e revela o Cristo ressurreto, é na tua palavra que nós encontramos esperança, é na tua palavra que nós estamos firmados, ó Deus, ó Pai, diante de toda obra criada, a mais excelente de todas é a palavra do Senhor revelada a nós, na qual o Senhor se revela, o Senhor se apresenta, Senhor, e nesta manhã nós queremos conhecê-lo ainda mais, que a tua palavra, ó Deus, goteje sobre nós como boa doutrina e que sejamos, ó Deus, revestidos de poder, que sejamos, ó Deus, revestidos de graça nesta manhã. Derrama sobre nós o teu Espírito e nos abençoa com tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Só a leitura desse salmo já seria o suficiente para sairmos daqui muito alimentados. Já lemos o Salmo 18, também um salmo lindo, com 50 versículos. Salmos de Davi, salmos que falam da excelência do Deus que cria todas as coisas. As coisas criadas são maravilhosas, mas mais maravilhoso que tudo é o Senhor, que criou a sua palavra poderosa.
poderosa. Bom, amados, nós vamos falar um pouquinho nesta manhã sobre a base, a fonte das doutrinas saudáveis. Esse texto é um texto que nos fornece muito conteúdo e nos desperta a olhar, a entender o que são princípios, valores, estatutos, fundamentos que Deus deu ao seu povo, muito mais do que usos e costumes, que muitas vezes a igreja fica alicerçada em usos e costumes e não na palavra. Este é o fundamento da igreja, é a palavra de Deus. 3 perguntas para entender melhor esse tema do mês sobre doutrina saudável. Primeiro, o que é doutrina? Entender o que é doutrina. Há uma definição: doutrina é um conjunto de ensinamentos, princípios, valores e leis que regem as relações e pelas quais se deve viver. Seria muito simplório usar essa definição. Os dicionários, ou no dicionário vai dizer o seguinte: é o conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas, ensinadas, contidas num sistema filosófico, político, religioso, econômico ou de qualquer outro princípio da ciência. Mas dentro da cosmovisão cristã, o que seria então uma doutrina cristã? O que seriam os fundamentos da doutrina cristã? Seriam então o conjunto de princípios, de valores, fundamentos ensinados por Jesus, expostos na Escritura do Antigo e do Novo Testamento, pelos quais os cristãos devem conhecer, crer, ensinar e viver em sua relação com Deus, consigo mesmo e com os seus semelhantes. Se você olha para os mandamentos, os 10 mandamentos, você vai ver ali os primeiros 4 mandamentos falando da nossa relação com o Criador. E os outros para falar da nossa relação com o outro. Quando o Senhor Jesus, ele faz uma condensação desses mandamentos e a simplificação deles, ele diz que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, se é com toda a nossa força, é com toda a nossa energia, né, com todo o nosso entendimento, é com tudo que nós temos e somos, e diz que devemos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Aí nós vamos encontrando o teor da boa doutrina. Mas quando nós começamos a falar em doutrina, nós corremos um perigo, porque vivemos num mundo que jaz no maligno e numa humanidade caída em delitos e pecados e influenciada totalmente pelo mundo, pela fraqueza da carne, pela astúcia do maligno, que tem produzido doutrinas demoníacas, fundamentos demoníacos. E muitos têm vivido debaixo desses fundamentos de ideologias, pelos quais se destrói princípios fundamentais da família, da adoração a Deus, da própria integridade do ser, rompendo as relações de uma maneira estranha, bizarra. Então, tem se produzido muitas doutrinas humanas. Dentro da igreja cristã, a gente vai encontrar muitos usos e costumes acrescentados à palavra de Deus. Coisas estranhas à boa doutrina do Senhor. Conjunto de regras, verdadeiros jugos, fardos pesados. Os fariseus faziam assim. No período do ministério do Senhor Jesus, havia ali um período de rabinos e discípulos. Os rabinos fariseus, os rabinos líderes religiosos, eles tinham, cada um tinha ali o seu jugo, que seriam regras, que seriam costumes, hábitos, modo de lavar a mão, de sentar, de fazer isso, aquilo outro, de se entregar uma oferta, rituais mesmo que deveriam seguir aqueles que eram seus discípulos. E o Senhor Jesus disse que eles atavam fardos pesadíssimos sobre os discípulos, sobre as pessoas. Fardos esses que nós não encontramos nas Escrituras. A igreja, muitas vezes, ela está carregada de usos e costumes e não de doutrina.
Olha, para pregar tem que usar terno e gravata. O púlpito tem que ser assim, os bancos tem que ser assim, o culto tem que ser assim, levanta, senta, abaixa, sabe? Aquelas coisas que a gente vai acrescentando. Quando você passar, você tem que fazer o sinal da cruz, você tem que fazer isso, aquilo. São costumes que a gente vai acrescentando e vamos criando romarias evangélicas, linguagens, fardos, que nós não encontramos na palavra de Deus, não encontramos. E Jesus, ele confrontando então esses duros fardos, julgos dos fariseus que estavam produzindo doença e sofrimento em muitas vidas, então ele confrontando esses falsos líderes daquele tempo, ele apresentou-se como o verdadeiro rabino, que tinha fardo leve, que tinha jugo suave, e diante dos fardos e jugos pesados que os fariseus colocavam sobre as pessoas, lá em Mateus 11, a partir do versículo 28, ele disse, olha, vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu os aliviarei, vocês que estão carregando duros fardos. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Em todo o tempo aparecia-se alguém dizendo, na lei está dizendo o seguinte, tem que apedrejar. Foi pega em flagrante adultério. Jesus disse assim, tudo bem, é isso que a lei diz, então, quem não tiver nenhum pecado, joga a primeira pedra. Você imagina um monte de pedra que deixaram ali e foram embora. Ali Jesus estava retirando duros fardos. Duros fardos. Muitas vezes se acha que doutrina são fardos. Paulo, em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 6 e 7, ele está exortando o jovem pastor, quando diz, propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Que boa doutrina era essa que Timóteo estava seguindo? Timóteo andava nas pegadas de Paulo. O apóstolo que chamou para ser imitado, porque imitava Jesus. Mas ele diz assim no versículo 7, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo na piedade, vida simples com Deus. É como se Paulo estivesse tirando da vida de Timóteo um jugo pesado de uma religiosidade, dizendo, a boa doutrina não é esta. Mas você já está andando na boa doutrina. Então rejeita fábulas. Gente que está preocupado na igreja a criar princípios e valores que não há na palavra do Senhor. É como se fosse uma maneira de ajeitar a religiosidade para dizer assim, fica mais bonito. A partir de hoje, a gente vai fazer o culto de costas para o povo. Lá na classe de Princípios 2, nós vamos estudar um pouquinho sobre a história da igreja cristã hoje, daqui a pouquinho. E uma das coisas que houve é que passaram a fazer os cultos, as missas na época, de costas para o povo. A moda nova pegou. A leitura bíblica passou a ser no latim, o povo não entendia nada do que lia. Mas no final, não, mas esse padre é bom demais, hein? Esse pastor aí fala grego, hebraico, a gente não entende nada, mas como ele é culto, hein? Coisas que foram sendo acrescentadas. Lá em Atos 2, versículo 42, nós vemos uma igreja saudável, que tem uma doutrina saudável, que vive, que crê e que prega. Diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Qual era a doutrina dos apóstolos? Qual era o fundamento dos apóstolos? Aquilo que eles viviam diante de Jesus, aquilo que eles aprenderam com o Senhor Jesus. Uma vida piedosa, mas uma vida simples. Jesus foi destruindo rituais que foram sendo criados, principalmente expostos pelas sinagogas, pelos líderes das sinagogas, que eram fardos pesadíssimos sobre o povo. No livro de Hebreus, capítulo 6, você podia abrir comigo lá, o autor dos Hebreus nos chama a nos firmarmos na boa doutrina.
Você tem que ficar atento aí que eu vou ler rápido, tá bom? Se você não captar, você anota. Diz assim, a partir do versículo 1. Por isso, pondo-se da parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixando-os levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Tinha crente que estava voltando à prática antiga. Não tem que lançar novo fundamento. O apóstolo que escreve os Hebreus está dizendo, ó gente, Jesus já fez uma obra linda por nós. Chega de ritos externos. Ele diz assim, é impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, ou a boa doutrina de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Gente, tinha gente voltando a ritos antigos, sabe? Voltando àquilo que foi destruído pelo Evangelho, voltando a ritos antigos. Estava crucificando Cristo de novo. Tem gente querendo colocar Jesus na cruz novamente. Ele está dizendo, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Resultado de uma vida inútil. E ele diz, quanto aos outros, todavia, ó amados, estando persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis ao santo. Vida simples, gente. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade, o quê? Herdam as promessas. Não lançar novo fundamento, o fundamento da boa doutrina já foi lançado, mas que sejais imitadores que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Então as doutrinas podem ser maus ou boas, podem adoecer ou dar saúde, podem matar ou dar vida. Assim são as doutrinas. E o que é uma doutrina saudável? É aquela que necessariamente, 2 pontos aí, necessariamente promove mudança de vida. Segundo, confronta a doença do pecado e apresenta a cura. Isso é doutrina saudável. Terceiro, restaura vidas e alianças. Isso é doutrina saudável. Inflama corações. Apaixona corações por Jesus. Consola o aflito. Levanta o caído. Enche de graça o necessitado. Isso é doutrina saudável. É necessariamente isso. Traz esperança. Enche de paz os corações. Gera convicções profundas. A doutrina, ela serve para gerar convicção. Não adianta você estudar um calabouço doutrinário e aquilo não gerar mudança em você. A boa doutrina é aquela que gera convicções profundas. E nas crises da vida você está bem fundamentado. Isso é uma boa doutrina. Edifica o crente, ensina, corrige, educa. A doutrina saudável, necessariamente, ela santifica. Necessariamente, ela apresenta o Evangelho, o mistério oculto na eternidade que foi revelado, a boa nova. Revela o Cristo. Enfim, glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Lá em Mateus, no capítulo 11, você pode virar as páginas aí comigo aí. Foi assim que Jesus respondeu a João Batista, quando indagado. Ele estava, se ele era revolucionário, que estava trazendo uma boa doutrina. E João Batista mandou os seus discípulos perguntarem para Jesus, olha,
querendo saber se o cara da boa doutrina mesmo. Que vem trazer algo substancial, isso que vai transformar a vida, se é o Messias. E olha o que Jesus responde, a partir do versículo 1, capítulo 11. Aí, ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali ensinar e a pregar nas cidades deles, ou seja, doutrinamento de Jesus. Quando João ouviu, no cárcere, falar das obras de Cristo, mandou seus discípulos perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Vamos ler juntos? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos, os surdos, os mortos e os pobres. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. A boa doutrina promove transformação. Então Jesus respondeu para João Batista: tem cego que está vendo, tem aleijado que está andando, tem morto que está levantando. Isso é uma boa doutrina? Está mudando a vida das pessoas. O evangelho está sendo pregado aos pobres. A boa notícia está chegando nas casas mais simples. De que glória para redimir um povo. Está chegando essa notícia, então é uma boa doutrina. É uma boa doutrina. Em Deuteronômio capítulo 32, de 1 a 4. A Bíblia está no automático, já abriu em cima aqui, ó, que beleza. Moisés está cantando a doutrina que iria gotejar dos céus. Ele diz: inclinai os ouvidos aos céus. E falarei, capítulo 32 de Deuteronômio, inclinai os aos céus e falarei, ouça a terra as boas palavras da minha boca, goteja a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva, porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo? Isso é uma boa doutrina. Moisés está dizendo, goteja do céu. Isso é uma doutrina saudável. Goteja. Vocês precisam conhecer o Deus a quem eu sirvo. Esse Deus fiel, o Deus justo. Qual é a fonte, então, das doutrinas saudáveis? 2 aspectos que precisamos observar. Primeiro, a autoria. A doutrina saudável vem de Deus, gente. Ela é divina, o Pai das luzes. Em João 7, 16 e 17, Jesus disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele, ou se eu falo por mim mesmo. Boa doutrina não é um conjunto só de regras. É aquilo que Deus dá, de maneira perfeita, boa, justa, para edificação, para transformação. Às vezes ficamos muito preocupados, nós somos reformados, nós temos uma boa doutrina, nós temos bons conjuntos doutrinários, mas a boa doutrina, ela flui diretamente da fonte. Ela não pode ser apenas uma definição doutrinária, porque senão nós tornamos crentes teólogos, mas não crentes discípulos de Jesus. Esse é o perigo. Nós estamos vivendo uma crise hoje do doutorismo. As pessoas estão formadas em grandes calabouços doutrinários, mas não aprenderam a amar Jesus e não nascer de novo. Não perdoam, não amam, não pregam o evangelho, não dão bom testemunho. Não adianta você andar com o livro de Calvino na mão achando que você vai entrar no céu. Não é em nome de Calvino, é em nome de Jesus. Não é a palavra de João Calvino, é a palavra de Jesus. Inclusive, Calvino era um discípulo muito fiel ao Senhor, amava o Senhor, era um homem piedoso. Ele era um cara muito inteligente e escreveu umas coisas boas aí que ficou. Mas nós não fundamentamos a nossa fé em Calvino, é na palavra de Deus. Ela é a carta magna do crente. Então, a autoria é divina. Em Tito, capítulo 2,
Versículo 7 em diante, diz assim: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra integridade, sobriedade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se confunda, não tendo nenhum mal de que dizer de nós. Exorta os servos a que sejam submissos aos seus senhores em tudo, sendo-lhe agradáveis, mas não os contradizendo, nem defraudando, antes mostrando perfeita lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Paulo não estava dizendo para Tito: olha, quando você for ensinar a palavra de Deus, você ensina regras doutrinárias. Seja fiel e exponha a Bíblia, porque a Bíblia expõe o pecador. Ele é confrontado, mas ele é curado pelo poder do Espírito de Deus. A palavra entra, quebranta, arrependimento e a cura. Esta é a boa doutrina. Então, qual que é a fonte? A fonte é a palavra revelada de Deus e escrita. Esta é a fonte. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, às vezes nós lemos já, quando a bola já está no pênalti, né? Na marca da cal, mas a partir do versículo 1, olha que coisa interessante, porque Paulo está tratando, ele vai tratar da palavra de Deus, mas antes ele fundamenta aquilo que ele vai falar, aquilo que está produzindo a mudança na vida de Timóteo. E ele diz assim: olha, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Paulo está dizendo: olha, isso é uma boa doutrina para corrigir isso? Ou como o homem está, ele não tem um alicerce, uma instrução, uma direção, um norte. Ele vai indo de mal a pior, de abismo em abismo, de pecado em pecado. Diz assim: olha, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder. Foge também desses, esses que estão vivendo desordenadamente, nada a ver com a palavra de Deus. Você é um crente, um discípulo de Jesus, você anda nas pegadas dele, não na pegada dos pecadores. O Salmo 1 precisa cumprir na vida do crente, amar a Deus, a palavra de Deus, fugir daquilo que confunde. Versículo 6, pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos contra a fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com daqueles. Ou seja, quem permanece numa vida assim, sem uma boa doutrina, sem vida, sem transformação, caminhando de pecado em pecado, de abismo em abismo, o final deles é terrível. Mas ele fala assim: ó, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Paulo está dizendo a boa doutrina. Procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Está vendo os princípios que Paulo está deixando aí? Não são calabouços doutrinários. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. Deus, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Paulo está dizendo: Timóteo, olha para a boa doutrina. Não estou dando para vocês apenas um catecismo. Estou dando uma vida com Deus. Vê como eu amo a Deus. Vê como que eu ando com Deus. Ou como que eu amo a palavra do Senhor. Como eu tenho sede de Deus todos os dias. Ora, todos quantos piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Vamos ler junto agora? Do 14 ao 17. Tu, porém, naquilo que aprendeste, de que fosse inteirado, sabendo de quem
e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Então, Paulo não dá um nortezinho qualquer. Olha, o importante é andar, é você crer na predestinação. Isso é uma vírgula diante do oceano de tudo que Deus revelou. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ao invés de pregar meia dúzia de princípios, expõe a palavra, ela expõe o pecador, ela cura o pecador, ela salva o pecador. Hoje as pessoas têm procurado igrejas por causa de suas doutrinas, ensinamentos de homens que dizem, façam assim, façam assado, quando deveriam expor com fidelidade o que diz as Escrituras. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Muitas vezes são apenas calhamaços doutrinários. Onde a nossa fé precisa estar fundamentada não é em calhamaços doutrinários, mas na boa doutrina que é a palavra do Senhor. Ela precisa gotejar na nossa vida todos os dias. Ela é a fonte. Nós presbiterianos, nós somos herdeiros da reforma protestante. Cremos que estamos bem firmados em um alicerce sólido das Sagradas Escrituras. E nós só podemos sermos chamados de crentes reformados se nós estivermos sempre passando a nossa vida por uma reforma espiritual, de volta à palavra, de volta à boa doutrina. Não de volta à teologia A, B ou C, mas de volta à palavra. Sempre fazer da palavra a baliza das nossas vidas. Fazer da palavra o prumo das nossas vidas. Todas as vezes que a nossa vida não estiver no prumo da palavra, a palavra é referência para nós precisamos voltar para a palavra. Eu não sei se você já usou um prumo alguma vez, mas a parede que não está no prumo, ela vai estar torta para um lado ou para o outro, ela precisa estar reta, ela precisa estar alinhada. Então o prumo serve para colocar no lugar devido. A reforma aconteceu, foi para colocar a igreja no lugar devido, mas a reforma não pode parar de acontecer. Aquilo que foi uma faísca jogada na história, que incendiou um grande avivamento, ele precisa continuar acontecendo todos os dias. Não é dar o manual da reforma e dizer, a partir de agora você é um crente reformado. Não. O crente reformado é aquele que todo dia alinha a sua vida com a palavra sagrada de Deus. Ela é a fonte de onde extraímos os fundamentos pelos quais nós cremos, pregamos e vivemos. Assim funcionam as coisas. A Sagrada Escritura é a autoridade doutrinária da igreja, não os seus usos e costumes. Não o modo de se fazer as coisas. Isso não é doutrina. Na verdade, isso mais confunde do que revela o Cristo. Assim, qualquer doutrina não fundamentada ou não profundamente fundamentada na santa palavra de Deus deve ser rejeitada e refutada. Se alguém está praticando uma coisa que é contrária à palavra de Deus, tem que ser confrontado, refutado e rejeitado. A boa doutrina deve ser um modo simples dos crentes viverem em piedade e para a glória de Deus. Precisamos de uma igreja mais simples. Uma igreja mais simples, crentes mais simples, a simplicidade das Escrituras. Não podemos atar pesados fardos sobre os nossos irmãos, o fardo de Jesus é suave e leve. Nós vamos nos firmar nas Sagradas Escrituras, nos ensinos de Jesus, as Sagradas Escrituras que determinam as nossas práticas. Ela é a palavra final do autor, que disse qual que é o modo operante do crente. A fonte de toda a boa doutrina. Nós estamos hoje abrindo o segundo semestre da nossa escola bíblica. E eu pedi, assim, nós vamos tirar a palavra dominical, porque a escola ela acontece todos os dias. Se segunda-feira quiser montar uma turma para estudar a palavra, ela é escola bíblica. O domingo já está cheio de tantas coisas. Mas se na terça
é uma escola bíblica, a escola não para. É gente com sede de Deus, querendo conhecer o Deus da palavra em sua palavra. Então, nós estamos iniciando hoje o segundo semestre da nossa escola bíblica, e o objetivo e propósito é ser um lugar de aprofundamento na boa doutrina. Não é um lugar de formar teólogos. Então, os professores das classes aqui precisam facilitar as pessoas a conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus. Conhecer as doutrinas bíblicas. Como Jesus ensinou, viveu e nos ordenou. Muitas vezes nós dizemos que nós somos bíblicos, mas nós não pregamos o Evangelho. A ordem de Jesus está aí. Essa é uma boa doutrina, pregar o Evangelho a toda criatura. É uma ordem do céu. Ela precisa gotejar nas nossas vidas todos os dias. Então, conhecendo as doutrinas bíblicas, nós podemos fundamentar nossa fé. Não em ensino de homens, mas no ensino da palavra de Deus. A escola bíblica é o lugar de perguntar, é o lugar de interagir, de conferir escritura com escritura, se realmente é isto. Nós podemos estudar qualquer princípio doutrinário, mas jamais ele será a boa doutrina. A boa doutrina é a palavra toda de Deus. Toda. O que diz as Sagradas Escrituras. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Este mês nós vamos tratar sobre uma igreja saudável, é uma igreja de doutrinas saudáveis. Doutrinas saudáveis. Bons fundamentos. É sobre um alicerce bom que se constrói um prédio bom. Que a sua vida seja um canteiro de obra no nome de Jesus. Amém? Você pode só falar, Deus, constrói em mim, Senhor. Edifica em mim, me edifica, Senhor. Faça de mim, né, morada. Que eu possa amar a palavra do Senhor. Que só goteje dia a dia na minha vida. E quando você ler a palavra do Senhor, que o seu coração seja inflamado. Você diz assim, esta é uma boa doutrina. Mesmo quando ela te confrontar profundamente, a palavra de Deus não muda. Nós mudamos. Se a sua vida não está coerente com a palavra, não é a palavra que está errada. Então você sabe quem tem que mudar. É a baliza nossa. Então a gente coloca a baliza e fala, opa, tem que alinhar. É com a palavra. Assim nós balizamos a pregação, balizamos a música da igreja, balizamos as condutas dos crentes na palavra de Deus. Como lemos, o caminho de Deus é perfeito. Então, se você não estiver alinhado, você não vai parar no caminho. Está entendendo aí? Então, para quem tem veículo aí, balanceie os seus pneus e se alinhe com a palavra de Deus. Senão, você não para na pista. Vamos orar? Pai, a semente foi lançada e sabemos que é o Teu Espírito que opera. Nesta manhã queremos ser o terreno do Senhor, a terra a qual a semente cai, e regada, potencializada pelo poder do Teu Espírito, ela produza frutos maravilhosos para o reino do Senhor, para o nosso bem, para o engrandecimento do Teu reino, que o Senhor cresça e que nós possamos diminuir dia a dia, nós possamos crescer na graça, no conhecimento, no testemunho, na vida prática, que as pessoas possam olhar para nós e ver que nós estamos alinhados com a santa doutrina da palavra do Senhor. Eu oro, Senhor, desta manhã, pela vida de cada crente aqui. Oro por aqueles que estão nos acompanhando pela transmissão. Oro pela nossa escola bíblica, que se inicia hoje,
um segundo semestre, com cursos tão importantes, mas que não sejam apenas um conteúdo ministrado, mas que seja um tempo de aprofundamento na boa doutrina da palavra do Senhor. Por isso, Deus dá sabedoria, conhecimento e santidade, unção aos nossos professores facilitadores. Capacidade de expor com fidelidade a palavra do Senhor, não ultrapassando nenhuma vírgula, nem aquém nem além, mas na medida certa. Abençoe, ó Deus, a vida do nosso irmão Roberto, que tem, ó Deus, o privilégio e a habilidade de superintender a nossa escola bíblica. Dê a ele sabedoria, liderança, visão, ó Deus, santidade na palavra, e que ele possa, ó Deus, no nome de Jesus, coordenar bem o nosso projeto de ensino da igreja. Abençoe cada professor, cada aluno, o início das turmas hoje. Ó Deus, traga um envolvimento de toda a igreja na escola bíblica. Que nenhum, ó Deus, os nossos irmãos, discípulos aqui, deixem de participar da escola bíblica, mas que escolha uma classe onde ele vai crescer, onde ele vai, ó Deus, poder cooperar também, porque todos nós podemos oferecer algo daquilo que nós já aprendemos, participando, interagindo, e que seja uma escola que produza, ó Deus, crescimento e edificação. Assim nós rogamos a Tua bênção nesta manhã e Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.